A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, não, 12 minutos antes das 7, no arroba Mila e Oferta de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, arroba Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, dando continuidade à igreja através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também dessa internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixem nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade e seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, arroba Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que vocês venham ter muita fé também ao se juntar conosco, dando a garantia de que vocês jamais estarão perdendo o seu tempo. Sim, simplesmente engrandecendo ainda mais o nome do nosso Senhor, trazendo a presença do Senhor para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado, para o seu país, para a sua residência, para a sua família. Então sejam todos novamente muito bem-vindos. O Fabiano de Viana, Maranhão, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar dando início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios e às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar, transformar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bela igreja virtual, arroba Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, que haja o derramar dos abundâncias e
diversidade de poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, de cada uma vida que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, removendo e destruindo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e estiver de alguma forma impedindo ou atrasando ou atrapalhando da tua palavra alcançar o resultado da qual está sendo enviada através de nós, que haja a plenitude de alegria do Senhor Jesus o Cristo transbordando em cada coração conectado conosco nessa internet, para que todos venham ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração nesta madrugada. E escolha o seu número de 1 a 12 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a ser sorteado é o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. Livro de Ruth, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês, tirando as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, Ruth, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Ruth, capítulo 2. Lembrando a todos vocês que nós estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, nós estamos com reprise das nossas lives. Das 5 lives que ocorrem no decorrer da semana, é sorteado quais lives serão reprisadas, ou seja, repetidas novamente nos finais de semana, para que de segunda a segunda o Senhor possa estar falando ao seu coração através da palavra dele, sem dogmas, costumes, nem manipulação nenhuma do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade dele aos nossos corações. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser permanecer recebendo orações, mesmo após o término de nossas lives, basta estar se inscrevendo ou nos seguindo, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora também por todos aqueles que são seguidores, ou inscritos, membros, ou ofertantes, ou dizimistas de nossa igreja virtuais, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando, gente, qualquer interferência, qualquer algum erro em alguma rede social, estamos nas 7 principais redes sociais da internet. Então resista ao diabo que ele foge de vocês. Não permita que nada nem ninguém nesse mundo venha tentar impedir de você receber a palavra do Senhor ao seu coração. Vamos à ministração de uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, conectados conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Presta atenção. Vamos aqui dar início à ministração do livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Então se dispôs ela com suas noras e voltou na terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo, com os que morreram e comigo. O Senhor vos deixe que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irieis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesses filhos. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Ruth, nós vemos ali o início do começo das dificuldades. Após um tempo de bonança, de alegria, surgiu uma tempestade, que abalou toda a estrutura de uma família. E nós vemos como que é importante verdadeiramente nós permanecermos firmes naquilo que no início nós determinamos, naquele compromisso que nós fizemos para com o Senhor nosso Deus. Pois as duas, quando elas se casaram com os 2 filhos de Noemi, que no caso ali eram da parte que tinha uma aliança com o Senhor nosso Deus, da tribo de Judá, não foi uma aliança com o homem, não foi um compromisso com o homem, e sim foi com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E por mais que elas estivessem livres daquela aliança que haviam sido feita, a Ruth escolheu um ponto muito importante. Ruth escolheu permanecer na presença do Senhor, mesmo que toda a lógica dissesse que era melhor ela voltar, melhor ela retroceder para a vida que ela tinha antes, voltar para a família por um momento estável de conforto. Mas nós vemos que mesmo durante a tribulação, mesmo durante a perseguição, quando nos posicionamos em guardar a presença do Senhor em nossos corações, a honrar aqueles que foram fiéis conosco na hora da bonança, nós também honrarmos na hora da escassez, o Senhor nosso Deus honra, o Senhor nosso Deus verdadeiramente exalta, pois da linhagem de Ruth surgiu a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então é muito importante, em vez de tentar parar para se questionar, para se lamentar, por mais que a sua carne suplique, é importante que a gente recorde que nós, que estamos em Cristo Senhor Jesus, não devemos andar conforme a nossa carne, conforme a nossa consciência mundana e carnal. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E nós verdadeiramente precisamos da presença do Senhor em nossas vidas para conquistar aquilo que é o essencial para nossas vidas, que é a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que todo mais Ele nos concede
Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós estamos vindo aí com a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos, sem exceção, terem a oportunidade de pregar, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas Escrituras Sagradas. A gente não está trazendo um novo evangelho, uma nova doutrina, um novo conhecimento, uma nova Bíblia. A gente está trazendo nada novo, não. A gente só não está omitindo o princípio, que esse é um ponto muito importante. Temos aí as nossas mais de 100 denúncias, que nessa rede social aqui, na descrição da live, você encontra a playlist que vai ser direcionado para o meu canal, @MillerOfertaDin, onde eu faço os lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, interagindo com vocês, tirando as suas dúvidas, abrindo esse espaço para trazer tudo à luz da palavra do Senhor nosso Deus, para sermos igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tem mais de 1000 vídeos aí no meu canal para vocês maratonarem e testificarem o nosso caráter. Já estamos há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso não é arrogância, isso é comprometimento com a verdade, com a integridade, com a palavra do Senhor nosso Deus. Porque a gente abrir um canal na internet e falar para todos vocês que a gente conhece muito da Bíblia Sagrada, que a gente só fala a verdade a todos vocês, é fácil. Todo mundo faz isso aí há milênios e milênios de anos. O ponto é, agora se posicionar como o Senhor Jesus e os seus apóstolos se posicionavam, ó, me examina. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? E mesmo que as pessoas estejam na carne, a gente utiliza dos frutos da carne para que elas também possam vir a estar atentas para aquilo que é espiritual. Porque a gente coloca aí esses valores milionários e tem gente que ainda pergunta por que não pega todo esse dinheiro e doa para os necessitados? Gente, vamos examinar tintim por tintim. O fato de nós termos uma atividade não está anulando nosso compromisso com as outras. Tanto é que estamos chegando aí a mais em todos os municípios do Brasil com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, ajudando o necessitado e até aquele que não é necessitado. A gente tem a oportunidade para todo mundo prosperar, para todo mundo progredir. O que é necessário agora é um posicionamento de vocês, daqueles que escutam, daqueles que interagem, daqueles que participam, daqueles que falam que Jesus Cristo é o seu Senhor. É o momento de você se posicionar. Se você deseja tanto uma mudança de situação, uma transformação na sua vida, que as promessas, os milagres, as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, veja o que é necessário que você faça, o que parta de você, para que o mais o Senhor venha fazer. Porque não é porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é obrigado a fazer tudo por você. As pessoas hoje em dia, principalmente estou falando aqueles que dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor, que o Deus dele é o Deus da Bíblia Sagrada. Eles acham que Deus é o mordomo deles, que tem a obrigação de fazer absolutamente tudo por eles, sendo que não é assim que funciona. Ele nos delegou poder e autoridade. Ele nos delegou um jugo e um fardo que é leve e suave, mas que não pode ficar parado e que é essencial para que cada um de nós venhamos a produzir frutos em abundância. E os frutos venham a permanecer de forma que através de nós, das nossas obras, nossos frutos, através do Filho, o Pai venha a ser ainda mais glorificado. Então é muito importante que vocês examinem nosso mais novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Basta provar na Bíblia Sagrada que um só desses 7 que eu vou apresentar a vocês foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada por outra pessoa na sua casa, na sua moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular na sua casa ou em outras formas de moradia para estar buscando a presença do Senhor nosso Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar que uma só delas não é mais necessária ou que foi anulado e receber um valor de 200 milhões de reais em dinheiro. Assim, da mesma forma, o compromisso que nós temos espiritualmente, que tudo que nós falarmos pode ser usado contra nós
que no sentido espiritual, no caso, que tudo que nós falarmos nós iremos prestar conta no dia do juízo, e no sentido natural, em que tudo que nós falarmos pode e é usado nos tribunais, nós temos a total consciência de que a internet não é uma terra sem lei. Se a gente tivesse de alguma forma preocupado com acharem alguma coisa da gente, a gente não tinha nem aberto nada na internet. A gente continuava com o serviço que viemos fazendo há mais de 20 anos, há quase 30 anos, de casa, em hospitais e presídios, moradores de rua. Esse trabalho de igreja dos apóstolos do Senhor Jesus, a igreja primitiva do princípio, que não foca em uma construção de um templo físico para trazer gados para o abate, e sim, verdadeiramente, ir de casa em casa para tornar pessoas igrejas vivas do Senhor Jesus. Então é importante que vocês entrem em contato conosco, peçam de nossos templos físicos na sua região e façam sua obra para com o Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada eu estarei respondendo vocês nos comentários, mas só estarei respondendo aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, e somente a partir de 1h12. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho de bendito nosso Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 4 e do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados nesta madrugada. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja as abundâncias e diversidades e plenitudes de poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo em cada área e setor de suas vidas, para bendizer, exaltar e engrandecer ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for a ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 3 João, aqui o apóstolo João traz justamente o ponto que eu comentei com vocês na ministração anterior. A importância que tem do posicionamento daqueles que são verdadeiros, mesmo quando enfrentam dificuldades. E aqui no caso, a dificuldade se levantou dentro da própria igreja.
que o Senhor Jesus já havia previsto. Mateus capítulo 13, o trigo e o joio, os filhos da luz e os filhos das trevas, os filhos do Senhor Deus e os filhos do maligno. É necessário que eles estejam juntos, mas não podem ser misturados. E aqueles que têm parte com a luz devem emanar essa luz, não somente por palavras, e sim as suas palavras venham estar condizindo com as suas atitudes. Pois aqui deixou bem claro como que a compaixão, a demonstração, o acolhimento para com o necessitado verdadeiramente demonstrava quem era da parte do Senhor Jesus, daquele que não era. E aí nós vemos que aqui o apóstolo João foi bem claro, aquele que pratica o bem, não é aquele que fala o bem, é aquele que pratica o bem. Esse sim tem o Senhor Deus, mas aquele que não pratica nunca viu o Senhor Deus. E nós vemos hoje em dia aí mais de 90% das igrejas no Brasil, se dão quentinho uma vez por semana, estão achando que já estão salvos. Já ganharam a auréola, já ganharam a alça, já viraram anjo na terra. Vamos examinar com muita atenção e cuidado. A pessoa sente fome uma vez por semana? Não. Ah, mas Milena, é aquilo que é dificultoso, né? Tem todo um custo, tem trabalho, é muito valor envolvido, isso que aquilo outro. Lucas capítulo 14. Antes de iniciar uma obra, examine primeiro seus recursos e suas condições financeiras, para que não venha outro examinar e encontre algum defeito. O Senhor Jesus não mandou ninguém sair abrindo um templo físico de 4 paredes pelo mundo, não. Ele mandou cuidar dos necessitados, ele mandou anunciar o evangelho, ele mandou pregar a palavra. Tudo isso que ele mandou não tem nada a ver com construção de templo físico. Tem ornamentos, regras, protocolos, tempos determinados para um templo físico ser aberto e ele funcionar corretamente de acordo com os preceitos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, o trabalho de casa em casa é necessário haver isso, essa interação de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa, para que sejam igrejas vivas do nosso Senhor Jesus, de forma que ninguém venha ter falta nem necessidade de nada. Porque esse evangelho de venha a nós, vosso reino que é bom nada, que Jesus, que Deus é que vai julgar todas as coisas, que Jesus já fez tudo por mim na cruz, eu não preciso fazer mais nada, isso é maligno, isso não tem parte com o Senhor Deus. E as próprias obras, os próprios frutos demonstram isso. Porque hoje em dia, justamente o que o povo mais incrédulo mais questiona é: se Deus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, por que o mundo está nessa história, está dessa forma como está hoje em dia, nessa miséria? E aí, quando usam essa palavra miséria, nós devemos ver qual foi, em que momento o Senhor Jesus usou dessa palavra de miséria. Ele chamou de miserável aquele que tinha posses financeiras, que tinha recursos, que tinha condições e não ajudava o irmão, não ajudava o necessitado. Lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, das 7 igrejas, 5 ficaram condenadas logo de cara porque elas tinham uma obra imperfeita. E aí o Senhor Jesus chamou de miserável aquela igreja que era extremamente rica, mas que não ajudava os necessitados. E quando a gente volta mais um pouco ali e vê ao exemplo de Sodoma, lá em Ezequiel capítulo 16, que o fato da toda aquela cidade ter sido consumida não era devido a todos os pecados que elas cometiam. O Senhor foi bem claro que devido a uma coisa, elas tinham muita posse financeira e não cuidavam do necessitado. Então nós olhamos hoje em dia como que as igrejas estão criando impérios, pegando ofertas e dízimos das pessoas que eles não têm autoridade, já que a oferta e dízimo é só para quem é sacerdote, no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas acham que não tem nem mais sacerdote, as pessoas acham que dízimo e oferta é só para a tribo de Levi, as pessoas mal têm o conhecimento, quem dirá o discernimento e o entendimento das escrituras sagradas. Mas como o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 15, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E aí nós estamos trazendo todo esse conhecimento, todo esse material e toda essa oportunidade também de vocês interagirem. A gente em nenhum momento falou, só a gente tá com a verdade, agora aceita tudo que a gente fala a partir de agora. Não, a gente traz a base da Bíblia Sagrada. A gente dá a oportunidade de vocês interagirem, de vocês perguntarem, de vocês questionarem, de vocês largarem de sair como gado de abate no meio da multidão. Examine com muita atenção e cuidado, para que você possa exercer aquilo que o Senhor ordenou que você faça. Que não vai ser melhor só para o próximo, não, é melhor para você também. Porque quando você pratica o bem volta para você. Pode não ser para a mesma pessoa que você fez o bem, porque o Senhor, nosso Deus, é Ele quem nos recompensa. O galardão que Ele nos prometeu não se limita a essa vida, a essa terra, e sim no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. Então eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção na mensagem, para que vocês possam estar examinando versículo por versículo,
de cada uma passagem que o nosso sacerdote e apóstolo apresentar para vocês durante a mensagem. Lembrando que essa live em algumas redes sociais ela fica salva, você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Enquanto isso, já vão se inscrevendo, nos seguindo, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Estarei agora apresentando a vocês a mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava aos sacerdotes. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção! Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras, para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, perdeu algum detalhe, não conseguiu anotar a base para examinar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato conosco no privado e peçam de nossos templos físicos na sua região. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Mateus de Maringá, Paraná, sejam muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Faça como esses abençoados, deixem nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada, interajam conosco, tirando suas dúvidas. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, livro de Naum, capítulo 2. E para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação.
Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Próxima oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam e compartilhem para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Faça sua obra para com o Senhor nosso Deus e leve a verdadeira palavra do Senhor àqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam as abundâncias de diversidade, poderes, que é no fogo e no sangue e na palavra de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, junto com as abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas, que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Parai, parai, clama-se. Mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem. Em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Queimarei na fumaça os seus carros, a espada devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra a sua presa e já não se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Naum traz a consequência de criar um império com iniquidade e longe da presença do Senhor nosso Deus. Pois aqui vemos que não importou todo o poder que eles tinham às gerações, tudo aquilo que eles haviam recolhido, o suficiente para si e para aqueles que lhe eram importantes. Como o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso permanece tendo controle de todas as coisas, para que a gente venha a retornar ao primeiro amor, reconhecer que tudo que faz longe e fora da presença do Senhor se torna em vão. Mesmo que você diga que está na presença dele, se os seus frutos, o seu comportamento não demonstra isso, não adianta o quanto você fale. Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9, palavra do Senhor Jesus. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então, um alerta para a liderança religiosa, aquele que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, ou você se posiciona e cria caráter enquanto há tempo, e se ajunta verdadeiramente para começar a ser parte do rebanho do Senhor Jesus, ou então o seu momento chegará. Não sabemos quando ou onde, mas um sabe o tempo determinado de todas as coisas. Então é melhor parar de ficar contando com o acaso, pensando de, se não veio até agora, por que vai chegar na minha vez? Na minha geração vai acontecer? Então não conte com isso, pois lembrando que mesmo que não aconteça supostamente na sua geração, lembre-se que você ainda vai prestar contas com aquele que está lá em cima. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a estar recebendo uma palavra ao seu coração, rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que querem interagir conosco e participar da live, basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E o próximo livro de Judas, capítulo 1 e único. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 6 e do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Judas, capítulo 1 e único. Foi ao falar da liderança e o Senhor aqui já alertando através do livro de Judas, que fala justamente sobre a liderança ímpia, o cuidado que eles têm que tomar, porque o dia do juízo chegará. Vamos aqui ao próximo oração a ser ministrada. Grandioso Senhor Deus,
nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando, restaurando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada vida e coração conectado conosco através dessa internet, para que eles sejam livres, vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único do versículo. Essa aqui é a parte muito importante. Não se esqueçam de escolher seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vou do versículo 8 ao versículo 14. Judas, capítulo 1 e único do versículo 8 ao versículo 14. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes das quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único aqui do livro de Judas, o apóstolo Judas traz tudo aquilo que é a consequência da liderança ímpia. Por mais que esteja no meio da igreja, não faz parte da igreja. E é necessário que a gente venha examinar as obras e os frutos, para que aquele que é a igreja do Senhor Jesus possa estar se posicionando, repreendendo esse tipo de ação, não continuando a dar palha para esse fogo aumentar. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois aqui de novo falou dos frutos, das obras. Em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, deixando bem claro que eles já não têm vida no Senhor, e aquilo que poderia demonstrar alguma vida, alguma coisa boa, eles novamente demonstram a sujidade. Aqui foi bem claro que sujidades, ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujidades, porque eles não estão preocupados em trazer aquilo que é da parte do Senhor, que vai trazer uma transformação, uma restauração, uma edificação para as famílias. Eles querem trazer aquilo conforme a vontade deles, que eles entenderam. E como aqui o apóstolo Judas já deixou bem claro, tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E lá em 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro ainda alerta que eles não só não estão libertos, e aqueles que estavam prestes a se libertar, eles trazem de volta para o aprisionamento. Então, quando nós vemos a importância que tem de parar com essa história de que todo líder é isento, é imune de ser examinado, de ser colocado à prova, de aceitar qualquer um que vem falar em nome do Senhor como se ele estivesse certo. A gente colocou aí mais de 730 milhões de reais em dinheiro, que é para que vocês vejam que a gente não está brincando, que a gente tanto quer que vocês nos examinem, nos coloquem à prova, como também venham a examinar e colocar à prova toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Não estou falando para você sair pegando qualquer um que fala que acredita em Deus, que frequenta a igreja todo domingo. Estou falando para ir no líder, porque esse aí ele tem a obrigação de saber alguma coisa. Agora, aquele que realmente é apacentado tem que saber também? Tem. Mas infelizmente, se a gente está vendo que a própria liderança não está sabendo, vai querer agora cobrar da ovelha que está sendo apacentada por um cego e acabando sendo cega também.
Então vamos examinar as Escrituras Sagradas. Se posicionem quanto a tempo para que verdadeiramente a edificação, a transformação, a tal da liberdade, que gostam muito, João 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Ah, que maravilha! Lê o versículo 31. Palavra do Senhor Jesus, se verdadeiramente permanecerdes guardando as minhas palavras, aí sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Essa libertação através do conhecimento da verdade é consequência de guardar, de praticar os mandamentos e os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque senão seria fácil. Já estaria aí todo mundo liberto, né? Mas não, é necessário que é um esforço da sua carne. Porque ele foi bem claro. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E siga-me. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado que um lugar no reino dos céus não é algo que você possa simplesmente descartar. Pensar, não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo por mim. Vou estar lá sentado numa cadeirinha VIP no céu, só dando glória a Deus, aleluia, entregando oferta e dízimo, que já tenho a salvação. Não é assim que funciona. Se vocês concorrem tanto por concurso público hoje em dia, vocês deviam estar se esforçando muito mais para conseguir alcançar um trono de glória. Vamos examinar com atenção e cuidado. Começa a colocar na balança. Começa a ter um mínimo de raciocínio para que possa verdadeiramente alcançar algo tão incalculável. Algo do qual esse mundo não é capaz de compreender. E que nós seremos transformados pela presença do Senhor nosso Deus já nessa vida. E no mundo por vir, uma salvação é uma vida eterna livre. Com Ele, que esse é o principal, esse é o maior prêmio de todos. Mas é necessário que nesse momento, nessa arena, nessa batalha, sejamos fiéis até o fim. Tudo para mais uma glória, Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui por permissão do nosso Senhor Deus, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Escolha o número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo, rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11, para estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives, de segunda a sexta, é reprisado, ou seja, repetido novamente, as quais das lives que ocorreram durante a semana, para que você tenha de segunda a segunda uma palavra do Senhor ao seu coração. O livro sorteado foi o livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. Livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Livro de Gênesis, capítulo 7. Para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de Gênesis, capítulo 8, para a sua meditação. Deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade e seu estado. Interajam conosco, tirando suas dúvidas, a partir de 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, removendo toda a obra da carne, do inimigo da religiosidade, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada também é números. Ela é letra, números e cores. Basta você pesquisar aí a Iagroc falando sobre a Bíblia Sagrada, que você vai ver que tudo, inclusive as orações, também são número. Porque é necessário a gente lembrar que número, matemática, não tem interpretação. O mesmo soma que dá no Brasil, dá em Portugal, dá na Alemanha, dá no México. Mas agora a palavra, a letra muda. E com isso começa o ser humano querer colocar a sua interpretação, a sua vontade. E o Senhor, tudo ele iniciou através do número. Não, Milena. A Escritura Sagrada, tudo começou pela palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus que
tem, se você examinar o hebraico, cada uma letra tem um número. O Senhor colocou um número desde o princípio, para que verdadeiramente nós possamos estar alcançando aquilo que Ele nos concedeu. Então vamos aqui à ministração, no livro de Gênesis capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 24. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra secou. Assim, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 aqui do livro de Gênesis, o Senhor demonstrando o seu poder e a sua autoridade total sobre toda a terra, para que nós venhamos a ver a transitoriedade, a vaidade que há em toda essa terra. Pois lá o livro de Eclesiastes é um livro muito mais profundo do que as pessoas hoje em dia conseguiram examinar. Porque o livro de Eclesiastes fala de muita coisa que a gente vê que quando realmente você entra num grau de conhecimento, discernimento, de entendimento, de sabedoria, você começa a ter a compreensão total de cada palavra que Salomão falou. E por hora que nós venhamos a reconhecer que tudo aquilo que a gente coloca tanto valor nessa vida, tanta glória, tanta luxúria, cada vez mais e mais não passam de tudo vaidade, tudo banal. Recentemente eu vi um vídeo de um abençoado que é um bilionário jovem, um jovem bilionário, que a empresa dele é estipulada em 5 bilhões de dólares. E a gente vê que ele mora lá em Dubai. E o carro do qual é o favorito dele é um Mini Cooper de 1970. Um carro que todo mês está dando problema e ele vai para a garagem. O motorista particular dele tem que vir atrás com o Rolls Royce dele para poder ele não ficar na mão, para o carro não escangalhar no meio do caminho e ele não conseguir sair para outro lugar. E aí que nós e justamente esse carro que parece insignificante, um carrinho pequeno, que não tem luxo nenhum, extravagância nenhuma, é um carro do qual as outras pessoas andando de Lamborghini, de Ferrari, de Rolls Royce, de diversos McLaren, de diversos tipos de carro, eles olham e oferecem, me vende esse carro, eu quero esse carro, um carro que não tem luxo. Mas por quê? Porque eles reconhecem que o valor das coisas não está no seu preço, e sim está realmente no prazer que você consegue desfrutar através daquilo. Então venhamos a examinar com muita atenção e cuidado, que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o único capaz de nos conceder aquilo que nada nesse mundo, nada nessa terra é capaz de conseguir. E quando nós honramos a Ele, Ele nos concede tudo nessa terra, para que a gente possa reconhecer cada vez mais e mais que tudo isso aqui é nada. Se comparar à presença dEle, então é menos ainda. Então venhamos verdadeiramente nos posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 8, rebanho bendito ímpar de número 7. Escolha seu número de 1 a 7, para daqui a pouco você estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live é o livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Exatamente, esse é abençoado aí mesmo. Que o abençoado em uma rede social comentou sobre o nome do abençoado. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do cara, o bilionário, é o irmão. E rebanho bendito, par de número 8, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para receberem orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E faça sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aonde o Gregório de Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a próxima oração a ser ministrada. Compartilhem essa palavra do Senhor nosso Deus para que possa estar alcançando cada vez mais e mais vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação em cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em cada porta, portal e janela, e que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, cada vida onde essa live alcançar, possam vir a se tornar igrejas vivas, sal e luz, exaltando e engrandecendo ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 8 ao versículo 14. No tocante ao amor fraternal, comecei no versículo 9, no versículo 8 ao versículo 14. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo novamente trazendo aquilo que nós viemos comentando com vocês durante toda a live. A importância de se posicionar, de demonstrar o amar do Senhor Jesus com obras, com frutos, através da prática da sua justiça e da sua palavra. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Estamos aqui sempre para interagir com vocês, para participar com todos aqueles que querem interagir. Não vamos explicar nada para quem não quer ouvir, porque não te adianta ficar batendo com a cabeça contra a parede. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus. João capítulo 8, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então o Senhor falou durante toda a live através da sua palavra. Então você começa a se posicionar e a colocar em prática. Lembrando que o tempo determinado de todas as coisas acontece. Eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então estejam todos atentos na mensagem. Qualquer dúvida, anote cada base da Bíblia Sagrada e examine, e daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então peçam de nossos templos físicos na sua região que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Escolhem o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Veio 2. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos, é o último livro que será uma palavra revelada para todos nós. Livro de Salmos, para a nossa meditação. Para estarem tirando suas dúvidas, deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, pois só estaremos tirando as dúvidas daqueles que tiverem deixado essas 3 informações aí nos comentários. Caso contrário, não estará sendo respondido. Trabalhamos aqui com boa ordem e decência para dar oportunidade àqueles que querem interagir, não daqueles que querem apenas causar algazarra. E o livro sorteado de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5, para a meditação de todos nós nessa live. Livro de Salmos, capítulo 5. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vamos aqui à ministração. No livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 12. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 5 aqui do livro de Salmos para testificar
todas as ministrações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, deixando bem claro que o Senhor executa o seu juízo e a sua justiça e salva e ajuda aqueles que buscam praticar a sua palavra e crer na presença do Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. E aqui o salmista demonstra justamente essa interação, essa prática da palavra dele, porque aqui no versículo 8 está escrito: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Aqui nós vemos ele sempre levando o direcional ao Senhor nosso Deus. Ele falou: Senhor, guia-me na minha justiça. Não, na tua justiça, Senhor. Me ajuda a praticar aquilo que é da tua vontade. E aí, por causa dos meus adversários. Ou seja, deixando bem claro que tudo ao redor dele está um caos, ele está buscando ali praticar a justiça do Senhor e não está arrumando desculpa. Ele está pedindo: Senhor, me ajuda. Tá um monte de problema, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso buscar o Senhor. E aí ele finaliza: endireita diante de mim o teu caminho. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí agora seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração nesta madrugada. Se inscrevam, nos sigam e compartilhem para todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, em seus corações. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, você vai poder voltar para examinar tudo aquilo que foi apresentado no decorrer da live. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5, se você escolheu o número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E muita atenção, todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare agora nos comentários a seguinte frase: eu, e coloque seu nome, escreva aí: eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, faça a seguinte leitura em voz alta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Leia em voz alta essa passagem, logo em seguida faça a seguinte oração: Senhor Jesus, também em voz alta: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. Lembrando que algumas redes sociais essa live fica salva. Quem não puder fazer essas orações, essa leitura agora, busque a live depois que ela fica salva no @Igrejas Benditas em todas as redes sociais para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então leia
examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você vai poder voltar para anotar versículo por versículo. Nessa rede social, você encontra na descrição da live as informações para ofertar. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, através desse QR Code que está aqui acima, ou também entrando em contato conosco no privado e pedindo um de nossos templos físicos na sua região. E a Gisele de Franco da Rocha, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Quer que eu fale sobre Jonas, sobre o que especificamente, abençoado? Especifique sobre o que você quer que eu fale sobre Jonas, que com certeza nós estaremos falando aqui para mais uma glória ao Senhor Deus. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui também, cadê? Lembrando, para estarem tirando suas dúvidas, faça como o Michel, do Rio de Janeiro, capital. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça da Igreja do Senhor Jesus. Deixe seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado aí nos comentários. E o Michel perguntou, em Gênesis capítulo 5, fala que Enoque viveu por 365 anos e andou com Deus, porque o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia Sagrada. Então é necessário a gente sempre... Deixa eu ver, ele tinha falado mais uma coisa? Não, é outra pessoa que falou. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ah, aqui em cima. Vamos... Peraí, gente, que eu tirei o foco aqui um pouco, um momento, só para poder eliminar quem tá falando besteira aqui nos comentários, atrapalhando aqueles que estão querendo interagir para mais honra e glória ao Senhor. Daí, não tá aparecendo aqui pra mim, não, tá aparecendo só aí. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí tá, ele perguntou se, mesmo Enoque andando com o Senhor Deus de lado a lado, por que Enoque não entrou no livro, na Bíblia Sagrada? Então é muito importante examinar com muita atenção que nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, tem tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos verdadeiramente alcançar a salvação e alcançar a vida eterna livre. Há diversos tipos de protocolos, de certos tipos de conhecimento que não nos é útil, que serve apenas para trazer cada vez mais e mais aquela vaidade da carne. E não estou falando que Enoque estava na carne quando escreveu o livro, tá bom, gente? Deixando isso aqui ser muito bem claro. Só que as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de verdade, trouxe aquilo que nos é útil para nossa edificação. E no livro de Enoque tem muitas coisas intelectuais que não é necessário para a maioria das pessoas compreenderem. Apenas aqueles que estão ali realmente querendo conhecer mais e têm um discernimento e têm um entendimento, né? Porque também pode causar muita confusão na cabeça de muita gente que acha que sabe alguma coisa, mas acaba que não sabe de nada. Vamos pausa para a hidratação, que ele já falou de água ali, gratidão, Senhor. E ele também me perguntou, na era pré-diluviana, quando Deus exerceu o juízo para os nefilins, de onde veio tanta água? Que é que justamente a ciência veio descobrindo recentemente, que tem um mineral que ele fica na profundidade lá da Terra, que ele justamente tem partículas de água. Não é a água em si como a gente conhece da maneira líquida, mas sim há indícios de água no subsolo a milhares e milhares de quilômetros abaixo da Terra. Isso que nas Escrituras Sagradas já afirmava, que a água veio da Terra, da própria Terra, e não do céu, como muitos conhecem por aí hoje em dia. Ela perguntou sobre Jonas, o motivo dele não querer ir para Nínive. É porque justamente Jonas queria a parte do dilúvio, entre aspas. Porque Jonas queria que o Senhor simplesmente eliminasse toda a cidade. Porque basicamente era uma cidade, pensa em uma cidade, um lugar onde você vê que tem muita coisa ruim acontecendo. Você pensa, era melhor simplesmente acabar e destruir tudo. Foi esse o pensamento de Jonas. Ele queria que Deus simplesmente eliminasse toda a cidade, e ele sabia, tanto é que lá em Jonas capítulo 4, ele afirma, Senhor, eu sabia que você é misericordioso, e que se esse povo se arrependesse, o Senhor iria poupá-los. Ele não queria dar a oportunidade de arrependimento, levar a misericórdia do Senhor até aquele povo. Aí o Senhor precisou mostrar para Jonas como que é realmente ter a ausência da presença do Senhor, que foi naquele momento que ele foi levado até o mais profundo abismo e teve ali que perceber o quão horrível é não ter a presença do Senhor nosso Deus. E que aqueles comportamentos que aquele povo vinha praticando era a ausência da presença do Senhor. Porque toda vez que não temos ali a presença do Senhor nosso Deus, inclusive entre o povo que se chamava pelo nome dele, mas quando o Senhor retirava a sua presença do meio deles, por causa do pecado e da iniquidade, viam diversas consequências horríveis, para demonstrar que sem o Senhor nosso Deus, nós não somos capazes de nada. Sejam todos muito bem-vindos, o Alisson de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação.
Esse não é o seu nome. Por mais que você esteja aqui no Brasil, provavelmente, esse não é o seu nome, tá bom, abençoado? Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele comentou, você já leu o livro de Enoque? Ali mostra muita coisa inspirada pelo Eterno. Mas esse é o ponto, abençoado. Não traz nenhum costume, nenhuma doutrina, nenhum conhecimento que seja intrínseco para nossa salvação. No caso, deixa eu usar uma palavra mais fácil. Que seja indispensável para nossa salvação. E aí, sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Daniel de Itajaí, Santa Catarina, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou, somos seres pré-existentes segundo as Escrituras? Então vamos lá, as Escrituras Sagradas afirmou ali, as Escrituras Sagradas justamente giram em torno, estou de olho no tempo, giram em torno justamente daquilo que é necessário para o ser humano. Porque a Bíblia Sagrada, ela tem a resposta de tudo necessário para a sua salvação. A Bíblia Sagrada não tem tudo, mas tudo aquilo que é necessário para a sua salvação, ela tem. Milena, que heresia é essa que você está falando que a Bíblia Sagrada não tem tudo? A Bíblia Sagrada tem receita de bolo? Não tem. A Bíblia Sagrada tem o CPF de toda a população brasileira? Não tem. Então é isso que eu quero trazer aqui a todos vocês. A Bíblia Sagrada tem aquilo que é o necessário para a gente alcançar a salvação. E justamente uma das formas que o Senhor trouxe ali desde o princípio foi a criação do ser humano, da parte da humanidade. Mas deixando bem claro que Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos. Mas isso aí é um tema para outro momento, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, alcançando seus corações. E aí a irmã perguntou, o povo da cidade de Nínive era mau? Então aí que vem um ponto, eles praticavam o mal. Mas a gente vê que aquele povo, por mais que praticasse o mal, eles não eram ruins. Porque quando veio ali o alerta do Senhor nosso Deus, todos eles se arrependeram. E não foi assim simplesmente um arrependimento de boca, de palavra, ou uma simples demonstração de arrependimento, como usar pano de cinzas e saco. Não foi isso. Porque o rei decretou bem claro, e todo mundo se converta dos seus caminhos. O rei decretou para todo mundo parar de fazer aquilo que era mal e buscar realmente a misericórdia e a presença do Senhor nosso Deus. E ali a gente vê um caráter que aquele povo, que por mais que não tinha uma aliança com o Senhor, era ali guardado pelo Senhor, o Senhor buscou trazer eles para a sua presença, que hoje em dia você não encontra nas igrejas. Porque eles preferem continuar no erro só para dizer que a igreja deles está certa. Por mais que todo mundo olha, fala, isso aí tá errado, hein? Mas eles, não, que isso? Quem vai julgar a minha causa é Deus. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. E o Wesley de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou, cadê o nosso apóstolo? Paz do nosso Senhor Jesus, muitíssimo bem abençoado. O apóstolo, como sempre, está nas obras aí, trabalhando na presença do Senhor nosso Deus. Quando a gente fala que ele realmente não fica aqui num sentido impressionante, que a gente sempre fala com vocês, que ele sempre anda por aí, que ele faz a obra do Senhor de madrugada, é isso, ele não mente, a gente não pode mentir. Quando ele está aqui, é realmente para mais honra e glória do Senhor Deus, ele consegue participar, consegue interagir, mas a maior parte do tempo dele é trabalho. O sobrenome dele é trabalho, para mais honra e glória do Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos na obra do Senhor nosso Deus, exatamente, principalmente na obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como ele comentou, Paulo nos instrui para examinarmos tudo e reter o que é bom. Então é necessário que a gente venha examinar as Escrituras Sagradas, principalmente, para a gente poder ter essa bússola, esse filtro, para a gente saber aquilo que é realmente bom e aquilo que é ruim. Porque, como lá está escrito em Provérbios, capítulo 16, se não me engano, todos os caminhos aos olhos do homem é bom, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor nosso Deus é quem verdadeiramente sabe aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa edificação, para a nossa paz, nossa alegria, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Senhor Jesus não está voltando não, abençoado, ele vai voltar, porque ele não está preso em nenhum engarrafamento. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @MilaOfertaDim. E nos finais de semana, sábado e domingo, reprise das lives no mesmo horário das lives de segunda a sexta. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link e horário de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Entre em contato conosco no privado,
peça um de nossos templos físicos na sua região, fale com as autoridades políticas, com os empresários, empreendedores e até mesmo com os moradores de rua sobre essa grande causa que nós estamos trazendo, o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que todos tenham a oportunidade de não só ser muito abençoado, como se tornar um canal, um caminho, instrumento de bênçãos na vida do próximo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Aguardo vocês nas próximas lives. Quem gostou da live já segue, se inscreve, compartilha e convidem outras pessoas que precisam e necessitam da presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Durante toda a semana estaremos aqui com a permissão do Senhor nosso Deus a partir de 00h07. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.